Boa tarde, nosso grupo é composto por Beatriz Caroline, Mariana Donatelli e Maria Fernanda. E hoje nós vamos falar sobre a história do filme. E como tudo começou? A história do filme remonta ao final do século XIX, quando foram feitas as primeiras experiências com registro e exibição de imagens em movimento. Em 1895, os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública de filmes em Paris, marcando o início da indústria cinematográfica. Auguste e Louis foram dois irmãos franceses nascidos na cidade de Lyon. Os pais deles eram fabricantes de equipamentos fotográficos. Juntos, os irmãos foram pioneiros no desenvolvimento do cinema e são considerados pais da sétima arte. Em 1895, eles inventaram o cinematógrafo, uma câmera que também funciona como projetor, e com essa invenção foram capazes de processar e projetar seus próprios filmes, que também realizaram sua primeira exibição pública nos filmes da Grand Café, em Paris, apresentando uma série de curtas-metragens que chamaram a atenção desse público. Esse evento marcou o início de uma era no cinema e estabeleceu os dois irmãos como figuras importantes na história cinematográfica. Os filmes deles geralmente eram curtos e mostravam cenas do cotidiano, como pessoas caminhando, trens chegando à estação, trabalhadores saindo das fábricas e tudo mais. Essas imagens e movimentos encantaram o público da época e marcaram o início da era do cinema. Além das contribuições para o cinema, Auguste e Louis também tiveram outros avanços tecnológicos. Eles desenvolveram um processo fotográfico em cores que também inventaram o primeiro sistema prático de gravação sonora para os filmes conhecido como Ponofilme. Razões de fazerem filmes. Os irmãos Lumière foram pioneiros do cinema e se interessaram em fazer filmes por várias razões. O primeiro foi a curiosidade científica. Os irmãos Lumière eram inventores e estavam interessados em explorar as possibilidades da nova tecnologia do cinema. Eles queriam experimentar e descobrir como capturar e reproduzir imagens em movimento. O segundo foi os avanços tecnológicos. Na época, várias inovações técnicas estavam ocorrendo, como a criação de câmeras mais leves e portáteis. Isso tornou possível para os Lumieres criar um equipamento prático para filmar. O terceiro foi a exibição pública. Os irmãos Lumière também vieram o potencial de exibir seus filmes para o público. Eles perceberam que poderiam criar uma nova tipo de entretenimento e atrair espectadores para assistir os projetos de suas criações. 4. Foram os registros da realidade. Os Lumière tinham interesse em documentar a vida cotidiana e capturar momentos do mundo real. Eles viam o cinema como uma maneira de preservar e compartilhar essas imagens com a geração futura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os primeiros filmes que foram curta-metragem produzidos no final do século XIX. A saída dos operários da fábrica Lumière, 1895, a chegada de um trem à estação, 1896, a rega das plantas, 1895, O Bebê de Mary, 1896, A Dança Supertina, 1895. As primeiras produções cinematográficas enfrentaram várias dificuldades, como, por exemplo, a tecnologia limitada. Os primeiros cineastas tinham acesso a equipamentos rudimentares e às câmeras primitivas, o que dificultava a captura de imagens de alta qualidade. As restrições tecnológicas, os filmes eram geralmente curtos e não possuíam som sincronizado, o que limitava a capacidade de contar histórias complexas e realistas. Limitações de movimento da câmera. As câmeras eram grandes e pesadas, o que tornava difícil movê-las durante as filmagens. Isso resultava em cenas estáticas e menos dinâmicas. A ausência de estrutura do ambiente no início do cinema, não havia estúdios de locações especializados. Os cineastas precisavam improvisar o espaço para filmar e enfrentar os desafios logísticos. Pouca experiência narrativa. Como o cinema era uma forma de arte nova, os cineastas estavam explorando as possibilidades narrativas e ainda não tinham desenvolvido totalmente as técnicas de contar uma história no cinema. Apesar dessas dificuldades, os pioneiros do cinema preservaram e abriram caminho para o desenvolvimento da indústria cinematográfica com os conhecimentos de hoje. Você sabia que havia um preconceito no cinema? Bom, certamente no passado, especialmente durante as primeiras décadas do cinema, havia uma falta de representação diversa nas indústrias cinematográficas. Isso incluía a subrepresentação de pessoas grávidas e negros no cinema. Com a relação às pessoas grávidas, a gravidez era muitas vezes considerada um tema tabu ou inapropriado para ser retratado nas telas. A sociedade tinha visões conservadoras sobre a maternidade e a sexualidade,
o que levava a uma relutância em abordar esse assunto no cinema. Quanto aos negros, eles eram frequentemente relatados de maneira estereotipada e caricata nos filmes. As representações eram baseadas em preconceitos raciais e perpetuavam estereotipos negativos. Isso refletia as atitudes e os contextos sociais da época, onde o racismo era prevalente. Essa falta de representação adequada e a presença de estereotipos podem ser afastados algumas pessoas que se sentiam excluídas ou desvalorizadas pelas indústrias cinematográficas. Infelizmente, ao longo dos anos, houve avanços significativos nas diversidades e inclusão no cinema, com mais representatividade de diferentes grupos étnicos, culturas e sociais. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a evolução do cinema. Nos tempos atuais, o cinema passou por uma série de transformações significativas. A tecnologia digital revolucionou a forma como os filmes são produzidos, distribuídos e assistidos. O uso de efeitos especiais avançados tornou possível criar mundos imaginários e cenas impressionantes. Além disso, o streaming de filmes e séries tornou extremamente popular, permitindo que as pessoas assistam os conteúdos sob demanda em suas casas. As plataformas de streaming também abriram espaços para as produções independentes e diversificadas, ampliando a variedade de histórias contadas no cinema. Além disso, a diversidade e a representatividade têm sido cada vez mais valorizadas, com um maior foco em contar histórias de diferentes culturas, identidades e perspectividades. O cinema também tem explorado novos formatos, como os filmes interativos e realidade virtual, proporcionando experiências imersivas aos espectadores. E para finalizar, qual a importância do cinema? O cinema é importante porque é uma forma de arte e entretenimento que nos permite explorar diferentes perspectivas, contar histórias emocionantes, transmitir mensagens poderosas e criar conexões culturais. Além disso, o cinema tem o poder de educar, inspirar e influenciar a sociedade. E foi isso, gente, o nosso trabalho. Eu espero que tenham gostado e muito obrigada!